estás a comparar a tua casa com a da Kim Kardashian, e são coisas que são irrealistas. Porque se calhar tu não tens o mesmo dinheiro que a Kim Kardashian tem, então porquê é que tu estás a comparar a tua casa com a da Kim Kardashian? E vamos caindo nesta comparação e vamos ficando mais estressados que nunca, porque nós achamos que sabemos que eles é que têm tudo bem, que nós não somos suficientes, porque por nós eles têm sempre mais do que nós. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Incompletamente, o podcast em que crescemos juntos e em tempo real. Eu queria-vos agradecer por estarem aqui mais uma semana, mais um episódio. É muito bom ter-vos deste lado, neste regresso do Incompletamente. Eu queria-vos lembrar ou relembrar que o podcast está também agora disponível em formato de vídeo no YouTube, no canal do Incompletamente, e os links estão na descrição. Se não estiverem a ver no YouTube, claro, senão já estão a ver em vídeo. Mas onde quer que vocês estejam a ouvir, no Spotify, no Apple Podcasts, está na descrição o link do canal do Incompletamente no YouTube. Por isso podem ir lá ver em vídeo, se gostarem mais do que estar apenas a ouvir. Se não, está tudo bem. E o que interessa é vocês estarem desse lado. Eu fico super agradecido. E queria-vos também lembrar que ainda está aberto o questionário para a comunidade do Incompletamente, aquilo que eu expliquei no último episódio. Vocês também, abrindo o questionário, que está também o link na descrição, conseguem perceber um pouco, se ainda não estiverem a par do que é esta comunidade, mas só uma lembrança muito rápida. O objetivo é termos realmente um sítio seguro, onde possamos comunicar, onde possamos celebrar as nossas vitórias, onde possamos falar sem problemas, sem receios, e por isso gostava muito de vos ter desse lado. Obrigado às pessoas que já responderam, e é isso. Vamos ao episódio 2. No episódio 2 vamos falar de minimalismo. Eu recentemente estive a ver um documentário na Netflix que se chama Minimalists, Less is Now. E pareceu-me um bom assunto para trazer aqui ao podcast, até porque eu há um ano, mais ou menos, claro, não bem há um ano, há menos um bocadinho, não tenho bem essa noção já, mas foi por volta de um ano atrás, eu também tive uma fase de minimalismo na minha vida. Não é uma fase, foi mesmo algo que eu quis trazer para a minha vida, portanto trouxe minimalismo para a minha vida, implementei-o, assim acho que é uma palavra mais correta para o que aconteceu. Implementei o minimalismo na minha vida e dei uma volta muito grande às coisas que tinha, à vida que eu vivia, e portanto também me pareceu um bom assunto, não só trazer tudo o que eu retive deste documentário, assim como também passar-vos um pouco da minha história, da minha experiência com o minimalismo e como é que afetou. Então, uma pequena introdução a isto do minimalismo é nós pensarmos no mundo em que nós vivemos, nos tempos em que vivemos, em que somos todos viciados em coisas. É verdade, nós adoramos coisas, e o caso disso que nós podemos mesmo comprovar é vermos estas promoções incríveis, estes dias incríveis de Black Fridays, de Cyber Mondays. Eu já nem sei todos os nomes que existem, mas estas procuras de novas oportunidades de termos coisas mais baratas e termos mais coisas, e portanto há também uma capacidade muito grande hoje em dia de nós termos tudo aquilo que nós queremos em casa, num espaço de 24 horas. Nós vamos à internet, um site qualquer, tipo Amazon, e nem precisa de ser Amazon, pode ser mesmo na compra de livros. Isto não é publicidade, por exemplo, eu se for à WUC comprar um livro, há livros que eu em 24 horas recebo em casa, ou suplementos. Há já esse modo de entregas de 24 horas, portanto nós imaginamos uma coisa, nós pensamos numa coisa, vamos à internet, conseguimos comprá-la e tê-la em nossa casa num espaço de 24 horas. E isto é inacreditável, era impensável há muitos anos atrás. Aliás, se calhar nem assim há tantos. Se calhar há alguns anos atrás ainda era algo impensável, mas hoje em dia é a nossa realidade. E portanto, há este mundo de muito consumo, e o que este mundo nos faz escolher, eles falam lá no documentário, é isto, é nós escolhermos antes de pensarmos. Então, se eles nos conseguirem fazer escolher antes de nós conseguirmos sequer pensar, nós vamos entrar neste problema que é nós vamos estar a comprar coisas que nós não precisamos. E nós somos constantemente, diariamente, nos nossos telemóveis, na nossa televisão, nós somos bombardeados com esta informação que é: tu devias comprar isto. Tu eras muito mais feliz se tu comprasses isto que eu estou aqui a publicitar. E portanto, estas coisas, este acumular de coisas e esta procura por algo que nos vai preencher os vazios que vão surgindo na nossa vida, estas coisas todas que nós vamos comprando vão substituindo as coisas que realmente nos poderiam trazer felicidade, as coisas que realmente nos iam estar a preencher na vida. E nós já vamos falar um pouco destas coisas mais à frente, mas também para termos uma noção do que é este monopólio de marketing e de vendas. Aqui um dado que é real, ou seja, hoje em dia 70% da publicidade
está no monopólio de 2 ou 3 grandes empresas, que neste caso são o Google, o Facebook e a Amazon. Portanto, estas 3 empresas têm 70% da publicidade que nós vemos hoje em dia. Portanto, é óbvio que está aqui um grande monopólio. E se isto tem coisas boas, tem também coisas negativas. E um aspecto negativo é aquele que nós achamos, de que temos livre arbítrio e temos esta liberdade de escolha e de sabermos o que é que queremos, quando na verdade são estas 3 grandes empresas que são grandes responsáveis de nos comunicarem aquilo que nós depois vamos querer comprar, ou como é que vamos comprar, ou quando é que vamos comprar. Ou seja, vão decidindo aos poucos por nós não vamos decidindo, nós vamos atrás destas publicidades que estão neste monopólio destas 3 grandes empresas. Portanto, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que são os nossos interesses, e vão criando estas necessidades, ou vão fazendo-nos percepcionar uma necessidade. E a questão que surge aqui com estes anúncios é que os anúncios desta publicidade nos fazem sentir constantemente e inconscientemente inadequados, ou seja, fora de um meio, fora de uma pertença, porque estes anúncios vão-nos publicitando certos produtos e o que eles nos dizem é: se tu não tiveres este produto, tu não vais fazer parte desta comunidade, não vais, lá está, vais estar inadequado, vais estar fora do meio. E nós inconscientemente vamos pensando isto para nós. Eles dão lá uns exemplos que são, por exemplo, alguém que pode pensar, ou seja, eu não vou ser amado, não vou ser amada se não tiver esta pasta de dentes. Ou uma mãe que pensa, os meus filhos não me vão dar valor se eu não tiver este detergente da louça. Porquê? Nós vemos uma mulher, um homem, o que quer que seja, a lavar a louça, com o féri ou o que quer que seja, e no fim dela lavar a louça vai de encontro a uma família feliz e uma mesa cheia e esta felicidade. Ou seja, e a pessoa o que é que pensa? Eu não tenho este detergente, ou eu não lavo a louça com este detergente, então eu não vou ser amado, eu não vou ter esta recompensa que a pessoa está a ter na televisão. Da mesma maneira que, por exemplo, os anúncios de perfumes, por norma, os anúncios de perfumes são sempre as coisas mais esquisitas que nós vamos ver, mas porque nos estão a vender um lifestyle, e por norma é sempre ou um homem que vai atrás de uma mulher, ou as mulheres que vêm atrás desse homem, ou então o contrário, não é? As mulheres que vão atrás de um homem, ou os homens que são atraídos para essa mulher, que estão a publicitar esse perfume, e portanto dão-nos essa sensação de desejo, de poder, às vezes até. Por exemplo, anúncios do perfume Invictus, que eu me estou a lembrar agora, parte da destruição, o quebrar barreiras, paredes, portanto esta liberdade e este poder de sermos mais do que aquilo do que somos. E portanto estes produtos vão-nos vendendo estes estilos de vida, estas coisas que são maiores do que aquilo que nós achamos que nós somos, e vamos nos sentir então sempre assim adequados, porque temos estas mensagens diárias, constantes, às vezes até de hora em hora, de minuto a minuto, com isto das redes sociais e com tanta publicidade que há nas redes sociais, e nós vamos nos sentindo sempre assim, que não somos bons o suficiente. E todos os dias temos anúncios que nos dizem: sim, tu não és suficiente, porque olha aqui, o teu cabelo não é desta maneira, as tuas roupas não são desta maneira, o teu corpo não é desta maneira. Então, se eu não sou como aquele produto que me está a publicitar que eu poderia ser, ou que a minha vida seria melhor se eu fosse assim, eu não sou suficiente. E nós queremos sempre ser mais do que suficientes. E por isso, como nós perdemos todas aquelas outras formas de nos não sentirmos vazios, de não nos sentirmos vazios, ou seja, de nos sentirmos suficientes, aquilo que eu estava a falar há pouco. E o que é que são estas formas? É nós pertencermos a uma comunidade, é nós termos uma identidade própria, para além das marcas que nós queremos comprar ou das marcas que nós usamos no corpo. Portanto, quando nós perdemos estas coisas todas, nós vamos pensar neste nosso desejo de pertença e este nosso desejo de querermos estar satisfeitos e felizes. Nós vamos preencher isto com o comprar mais coisas e com este consumismo de querermos algo e comprarmos algo antes de pensarmos realmente se é aquilo que faz sentido para nós. E então surge aqui esta questão, que é: como é que a nossa vida pode ser melhor com menos? É a pergunta do minimalismo, é a pergunta deste comentário. Como é que a nossa vida poderia ser melhor com menos coisas? Então, para vocês também perceberem um pouco o que é isto, este comentário dos minimalists, eu vou-vos explicar quem é que são estas 2 pessoas que fizeram este comentário, de quem este documentário vai estar à volta, e portanto contar a vida destas pessoas, qual é que foi o seu processo de transformação. E os minimalistas são 2 pessoas, é o Joshua e o Ryan. E para vos dar aqui um pouco de contexto, eles ambos cresceram pobres e as mães tinham problemas com drogas e em trocar comida por bebida e coisas deste género, e portanto eles ambos também passaram por uma experiência traumática para os dois, que foi o divórcio dos pais. E a verdade é que eles viviam neste mundo de pobreza e eram realmente pobres, mas
eles falam que as memórias que tinham era sempre de ter muita coisa. Porque como eram pobres, as pessoas estavam-lhes sempre a dar muita coisa e eles aceitavam tudo aquilo que lhes era dado. E, portanto, eles tinham muita coisa, mas qual é que era o problema? Era só tralha. As coisas não tinham um propósito e, portanto, o que vai acontecendo também nas nossas vidas é um bocado isso. Nós temos mais coisas e quanto mais coisas vamos tendo, nós dizemos, ok, eu preciso ter mais espaço, e quanto mais espaço temos também vamos ter sempre mais coisas, porque depois quanto mais espaço também queremos preencher os espaços com coisas. E isto vai se tornando neste ciclo infinito e não vai parar, e nós não vamos parar para fazer esta pergunta, que é: como é que a nossa vida pode ser melhor com menos? E então o Joshua e o Ryan chegaram a um ponto em que já tinham tudo aquilo que queriam. Ou seja, eles tinham o trabalho de sonho, eles tinham as roupas de marca, eles tinham os carros de luxo, eles tinham a casa do sonho americano e, portanto, eles atingiram esse patamar de eu tenho tudo aquilo que eu sempre quis. E no caso de um deles, há uma altura em que não só a mãe dele morre, como o casamento acaba. E isto tudo no mesmo mês. E isto então vai forçá-lo a olhar para a vida dele, olhar em volta, qual é que é o foco da vida dele, qual é que é o propósito da vida dele. E ele descobre isto, que é, ele estava tão focado no sucesso, neste acumular de coisas, em viver o sonho americano, que quando deu por ele, quando estas coisas aconteceram e o forçaram a olhar para dentro, a olhar para ele e a questionar-se, ele percebeu isto, que este sonho americano que ele estava a viver não era o sonho dele. E foi preciso ele ter tudo aquilo que ele achava que queria para perceber que tudo aquilo que ele tinha não era essas coisas que ele queria. Portanto, este exemplo dele, na verdade, é para nos fazer questionar antes de termos que chegar a este ponto. Obviamente que nós já sabemos que o que acontece muitas vezes é que só quando nós batemos com a cabeça na parede é que abrimos os olhos, como foi o caso dele. Mas é sempre bom termos estes exemplos para, às vezes mesmo que não consigamos tomar as medidas extremas, pelo menos entrarmos nesta fase de nos questionarmos, de pensarmos se não fará sentido o que ele nos está a fazer perguntar a nós mesmos. Então o que é isto do minimalismo? E há uma questão muito interessante que eles dão no documentário para o minimalismo, que é o uso intencional dos recursos que temos. E é verdade, ou seja, mais do que termos tralha, ou seja, mais do que termos muita coisa, enchermos a nossa casa com muita coisa, o nosso dia-a-dia com muita coisa, é cada coisa que nós terem um propósito, ou seja, há um uso intencional dessas coisas. Nós precisamos daquilo para fazer alguma coisa, para alcançar alguma coisa. Não a temos só porque sim, só para encher um espaço ou só para encher um vazio dentro de nós. E há um aspecto também muito importante, que é, nós quando pensamos em minimalismo achamos também que é, ok, então eu tenho que ter uma parede branca, um sofá, um candeeiro e pronto, não posso ter mais nada porque o resto é tralha. E na verdade, não é verdade, ou seja, um deles até tem a casa em que não tem uma estética nada minimalista, a casa é uma casa que parece perfeitamente normal, entre aspas, ou seja, neste contexto do que nós achamos que é minimalismo e é ter uma casa vazia com uma parede branca. E ele até diz mesmo isto, que é, eu ter esta vida mais simples, até vou ter mais trabalho com isto, porque o mais fácil é o quê? É nós seguirmos a onda, é comprar aquela mobília barata ou encher a casa de coisas, e é muito mais difícil a pensar, ok, o que é que eu tenho aqui, ou o que é que eu vou pôr aqui que me vai acrescentar? Eu posso ter um sofá, e posso ter uma mesa ao lado, e posso ter uma manta, e posso ter um candeeiro, ou seja, eu não preciso ter uma parede branca, sem quadros, ou sem um sofá, o que é que seja, ou seja, eu tenho é que ter um propósito para cada uma destas coisas. Estas coisas têm que estar aqui, porque não só eu vou dar uso, e vou dar uso para cumprir este propósito, como cada coisa tem a sua função e não está apenas a preencher um vazio. Então vamos passar para as coisas, ou seja, as coisas que nós compramos e que nós queremos comprar e que nós queremos encher. E há aqui a questão que é, nós não vamos, no nosso dia-a-dia, intencionalmente olhar para as coisas e pensar, ok, eu vou adorar, no sentido de adorar como se fosse um Deus, não é? Ou seja, pôr no altar estas coisas, estes objetos, não vou fazer deles os meus ídolos. Ninguém faz isto, ou eu acho que ninguém vai fazer isto intencionalmente. Mas os nossos comportamentos no nosso dia-a-dia estão a dizer exatamente o contrário daquilo que nós achamos, ok, eu não estou a fazer isto, mas estamos. Porque o nosso pensamento constante é, ok, mas se eu tivesse aquele carro, aí é que eu era mesmo feliz. Ou, mas se eu tivesse aquela casa, aí é que a minha vida estava completa. Era só mais aquilo. Ou se eu vivesse naquele bairro que é incrível e com um condomínio fechado, ou se me desse com aquelas pessoas, ou se tivesse aquele relógio ou aquele telemóvel da última geração. E a verdade é que termos este pensamento constante significa exatamente o contrário. É que nós estamos a adorar as coisas, nós estamos a pôr as coisas nestes pedestais, nestes altares, e estamos a dizer que aquilo é o que importa realmente e que sem aquilo nós não vamos ser felizes, não nos vamos sentir concretizados e, portanto, isto já está a sair deste cenário de um objeto, já é algo completamente espiritual.
E então também há aqui a questão que é, ok, então vender coisas é uma coisa má, é o fim do capitalismo, e não é também esse modo extremista que eu estou aqui a dizer, ou seja, vender não é uma coisa má. Eu preciso que as pessoas me vendam coisas porque eu preciso de comer, então eu preciso de ir à mercearia ou preciso de ir ao supermercado e preciso que eles me estejam a vender a comida, porque senão eu não me vou conseguir alimentar. Então, vender não é mau e nós não podemos estar a julgar as pessoas por terem um motivo ou por estarem a publicitar alguma coisa, por estarem a tentar vender. O que nós temos que procurar perceber e compreender e garantir, aliás, garantir que nós estamos a compreender é que aquilo que os outros estão a promover nem sempre é compatível ou é consistente com aquilo que nós precisamos da nossa vida, com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Isso é que é o ponto essencial para nós percebermos. Lá está. É não comprarmos antes de pensarmos ou não agirmos antes de pensarmos porque estamos a ser levados por essas estratégias, por esses anúncios. É mais nós conseguirmos realmente pensar e termos bem definidos o que é que eu quero, o que é que eu preciso e será que isto faz sentido? Será que isto vai acrescentar então esse valor ou esse propósito à minha vida? Porque quando vivemos neste vazio, em que já não sabemos procurar um sentido, uma comunidade, em que não conseguimos estar sozinhos connosco e questionarmos o que é que nós realmente precisamos ou para onde é que nós realmente queremos ir, muita gente vai cair em hábitos compulsivos e pode ser hábitos compulsivos alimentares ou o que seja, mas neste caso, como estamos a falar de minimalismo, ou seja, quando caem nestes hábitos compulsivos de compras, em que o ir às compras é um apoio emocional e caímos naquelas ideias de eu quero ir procurar aquele desconto de 99% de desconto e portanto eu vou comprar as coisas mais baratas ou ir a um sítio, ir a uma loja, ver alguém em desconto e pensar, ok, eu tenho que levar porque se eu não levar vai ser a minha última oportunidade para eu comprar isto e se eu não comprar isto agora eu não vou ser feliz e eu vou-me arrepender para sempre de não comprar isto. Ou até mesmo ir às lojas e estarmos a comprar coisas diferentes porque, mas esta cor eu não tenho, ou esta cor é mais giro, ou tem um acessório extra que eu comprei e não tinha, e portanto vamos estar a comprar coisas que nós já temos e nós é que estamos a achar que precisamos daquela para sermos mais felizes, porque já temos uma igual, mas esta tem algo ligeiramente diferente que nos vai fazer um pouco mais felizes. E fazemos isto tudo naquele pensamento também de, ok, mas eu estou a comprar isto porque eu mereço, eu trabalho tanto, eu agora mereço isto, ou mas é só isto e é isto que me vai fazer feliz. E depois estas sensações todas vão ser substituídas pela culpa e pelo nós pensarmos agora tenho dívidas, tenho contas para pagar e como é que eu vou fazer e agora não devia ter comprado aquilo. E esta culpa passa também a vergonha e termos vergonha de nós termos feito aquelas coisas e agora não podemos voltar atrás e porque é que fomos fazer aquilo. E muitas vezes isto também acontece porque há esta facilidade enorme de compra hoje em dia. É o problema. Lá está, como tudo há coisas boas e coisas más, mas é o problema grande disto dos cartões de crédito, é nós entrarmos nestas dívidas facílimas, porque eu quero comprar uma coisa e eu não tenho dinheiro, mas eu não preciso ter dinheiro, porque agora vou pagar isto a prestações. E é só mais uma coisa, e quando damos por nós, estamos a pagar algo em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos, às vezes coisas em 10 anos, e nós não sabemos qual é que vai ser o nosso estado financeiro num espaço tão grande de tempo. E para além disso, nós estamos a acumular dívidas e estamos a acumular créditos. E quando damos por nós, estamos a pagar um telemóvel, uma máquina de lavar, um carro e mais um sofá e mais uma mobília. E às vezes estamos a pagar mais créditos por mês do que o dinheiro que nós ganhamos todos os meses. E é muito complicado e vamos caindo neste ciclo também de, ok, eu não tenho dinheiro, eu vou pedir mais dinheiro. E quanto mais dinheiro eu peço, mais dinheiro eu tenho que pagar. Então mais dinheiro eu tenho que pedir para conseguir pagar. E portanto, nem todo o crédito também é negativo. Há coisas que fazem sentido. Por exemplo, um crédito para uma casa. Eu acho que é algo que é um bom investimento. Também depois depende como é que vamos gerir esse crédito ou como é que a nossa vida está assente para o fazermos. Mas por norma, uma casa não vai desvalorizar num espaço de 10 anos ou de 20 anos. No máximo até pode valorizar muitas vezes. E portanto, ao contrário, nós comprarmos um carro a 10 anos, por exemplo, e às vezes até comprarmos um carro usado em 10 anos, muitas vezes passam 5 anos e o carro simplesmente avaria. E nós estamos mais 5 anos a pagar um carro que já não temos. E portanto estamos a viver uma vida em que já temos que ter outro carro, e portanto estamos a pagar 2 carros, mas um deles já não o temos e já não funciona. E esta facilidade dos créditos, e por exemplo nos telemóveis, e nós queremos ter o telemóvel da última geração, então eu vou comprar um telemóvel a prestações
E depois eu quero o telemóvel novo, mas ainda estou a pagar o antigo. E às vezes o antigo depois já caiu e já se estragou, já não funciona e depois ainda estou a pagá-lo. Portanto, eu sou a favor, obviamente que eu não estou a dizer vocês têm que fazer isso, mas eu sou muito a favor de... Há coisas que ou eu tenho o dinheiro para comprar ou eu não vou comprar, porque não me vou estar a pôr em dívidas e principalmente a pôr-me em dívidas numa coisa que vai desvalorizar com o tempo. Porque um telemóvel, se eu comprar às prestações, vou pagar mais do que o valor com que ele estava na altura em que eu comprei. Por exemplo, se ele custava 1000 euros, se calhar se eu comprar às prestações vou pagar 1500 euros no final de 4 anos ou o que quer que seja. E quando o quiser vender, ele não vai valer se calhar 500 euros. E portanto, é este problema. Ou por exemplo, dos carros. Se eu tiver a comprar um carro usado e já foi usado 5, 10 anos e vou comprá-lo a mais 10 anos, a probabilidade dele já não trabalhar no final desses 10 anos é enorme. E mesmo que eu queira vender na altura, ele se calhar já não vai valer quase nada, ou vai valer peças. E portanto, é isto que nós temos que pensar, é se o crédito realmente vai ser um bom investimento ou se me vai dar prejuízo. E às vezes nós queremos tanto ter as coisas que não pensamos nisto e metemos-nos nestas dívidas e nestes créditos, quando na verdade se calhar mais valia juntarmos o dinheiro, esperarmos para termos a oportunidade de ter aquela coisa, do que estarmos a afundar-nos em dívidas e em créditos. Por outro lado, há também a questão das pessoas que quanto mais dinheiro ganham, mais dinheiro vão gastar. Porque estão neste vazio à procura da felicidade e acham que é em comprar mais coisas, em ter mais coisas, que vão preencher esse vazio e que vão acabar com esse vazio e encontrar a felicidade. E há este buraco negro que não acaba, que é, não, mas é só mais aquilo, eu só preciso de comprar mais aquilo. E quando nós caímos neste hábito de termos tudo aquilo que queremos, e nós queremos uma coisa e conseguimos comprá-la, nós queremos uma coisa e vamos recebê-la logo a seguir, a probabilidade de nós errarmos naquilo que nós queremos realmente é muito grande. Porque aquilo que era o nosso sonho, aquilo que era o nosso objetivo, eu preciso daquilo para ser feliz, quando nós temos, vai passar a ser a nossa base, vai passar a ser aquilo que, ok, isto realmente era isto, mas agora há aquilo. E é quando eu chegar àquilo, afinal é que só quando eu chegar àquilo que eu vou ser feliz. O cérebro vai começar a normalizar estas coisas e aquilo que era o nosso ponto máximo vai ser a base, porque vai haver um novo ponto máximo que nós queremos alcançar e aquele ponto máximo nós achamos que vai ser realmente a razão da nossa felicidade. Então, voltando aqui à questão do minimalismo, esta pergunta que é também interessante, que é nós olharmos para uma coisa, pegarmos em algo que nós tenhamos em casa ou connosco, o que é que seja, e pensarmos: eu quero que esta coisa defina a minha vida, eu quero que isto que eu tenho aqui faça parte da minha vida, eu quero ficar com isto. Porque voltando à questão mais comum, em que nós ficamos presos neste vazio e queremos preencher este vazio, é nós vivermos para o trabalho, porque nós sabemos que no trabalho vamos receber dinheiro e, portanto, nós trabalhamos para ter um salário, vivemos de salário em salário, porque quanto mais eu receber, mais eu vou gastar, e eu vou receber e vou gastar aquilo que eu tenho, porque eu preciso de preencher este meu vazio com coisas. Então, vivemos para ter um salário para comprar coisas e vamos nos esquecendo tudo o resto, que é a nossa família, a nossa saúde, a nossa comunidade, não é? A sensação de pertença, amizades. E torna-se também muito fácil, quando temos dinheiro, nós comprarmos coisas que achamos que vão resolver os nossos problemas. Há um exemplo no documentário que eu achei muito interessante e que nós podemos depois transpor para outras situações da nossa vida, mas estava lá uma mãe a dizer que quando teve um bebé, que achava que podia então comprar o final, a resolução dos problemas do bebé não dormir. Então ia à Amazon e comprava um produto que ajudava o bebé a dormir. E depois comprava outro e outro e outro. E quando dava por ela tinha 6, 7, 8 produtos que supostamente ajudavam o bebé a dormir. E nenhum deles resultava assim tão bem. Então é o que ela diz, que é nós caímos nesta armadilha de tentarmos comprar uma solução para os nossos problemas e na verdade se calhar nunca vão resultar assim tão bem. E vai ser muito caro, vai-nos sair muito caro, vamos gastar muito dinheiro. E às vezes temos só que aceitar que há coisas difíceis na vida, há coisas que nós temos que ultrapassar na vida. E não vamos ter nenhuma forma de comprar coisas que nos vão fazer isso por nós. Nós às vezes temos que simplesmente passar por elas. É verdade que há coisas que nos ajudam, mas não há coisas que vão resolver. E não é por comprarmos 6, 7 ou 8 coisas diferentes com o mesmo propósito que vão resolver os nossos problemas. E há coisas que nós temos que viver, temos que ultrapassar. Então qual é que é a melhor maneira de nós sabermos se temos muita coisa ou não, se temos tralha ou não em casa? É nós não esperarmos para ver se temos espaço suficiente para ter tudo em casa, é nós, lá está, perguntarmos a nós mesmos se aquilo que nós temos tem um propósito. Isto tem um propósito, está a cumprir alguma coisa na minha vida. E aquilo que eu vos falei no início de eu ter introduzido e ter começado a viver o minimalismo na minha vida foi
momento em que eu tive que questionar isto. Eu não cheguei a um ponto de estar sem espaço ou algo do género, mas cheguei a um ponto em que tinha mesmo muita coisa. E um dia eu parei e olhei, mas será que eu preciso mesmo destas coisas? E eu sempre achei que sim, e eu sempre as exibi como as coisas que eu gosto e as coisas que me dão personalidade, que fazem parte daquilo que eu sou. Para vos contextualizar, eu tinha uma prateleira gigante em minha casa que tinha as minhas coleções de filmes, de livros, portanto, DVDs, Blu-rays, livros, CDs, uma coleção gigante de CDs, uma coleção gigante de pops, aquelas figuras, os Funko Pops, e sei lá, figuras de ação, bonecos, peluche, uma data de cenas de merchandise e de coisas que eu gostava e que dizia que eram parte de mim, e são parte de mim, são coisas que eu gosto, mas por exemplo, coisas da Marvel, coisas da DC, coisas de Star Wars, o que seja, Harry Potter, portanto, eu gostava destas coisas e eu tinha que as ter, tinha que as mostrar, do género, tu vens à minha casa, tu vês esta prateleira, tu sabes aquilo que eu gosto. E estas coisas definem-me, porque eu gosto destas coisas, então é porque elas me definem de alguma forma. E eu queria ter sempre mais. Eu tinha que ter o DVD para juntar à coleção, o Blu-ray para juntar à coleção, tinha que ter mais um boneco, tinha que ter mais não sei quê. E portanto, eu ia enchendo a minha vida com essas coisas. E eu via essas coisas e era do género, não, mas eu preciso disto. Ou estava em promoção, eu tenho que comprar, eu preciso disto, isto vai fazer parte da minha vida. E então, é isso. Eu tinha essa parede enorme cheia de coisas. E chegou a uma altura em que eu estava a precisar de espaço para trabalhar em casa. Porque eu trabalhar em casa, eu sentava-me no sofá com o computador, ou na mesa da cozinha, ou da sala, ou o que quer que seja, e era assim que eu trabalhava. Ou na cama, e estava tudo bem. Mas chegou-me um ponto em que era, ok, mas eu se calhar gostava de ter a minha secretária, para não estar sempre a montar e a desmontar as coisas, ter tudo lá direitinho, organizado, mas não tenho espaço. E estava fora de questão mudar de casa, não podia mudar de casa nesta altura. Então pensei, será que eu preciso mesmo daquilo? E eles no documentário o que sugerem é nós realmente pegarmos nessas coisas, percebermos se têm ou não valor, algum propósito, e vamos-nos livrando, entre aspas, de uma coisa, duas, três, vamos-nos tentando assim aos poucos desapegar destas coisas e ou vender, ou doar, ou seja, dar um novo propósito, dar valor a vidas de outras pessoas que vão realmente dar algum valor, e aqueles objetos vão também trazer valor à vida delas. E eu fui logo extremista, disse ok, eu vou pegar nisto tudo, e isto vai tudo embora. E quando eu digo tudo, foi mesmo tudo. Eu vendi as coleções todas, os bonecos todos, os filmes todos, os livros, os CDs, foi tudo, tudo embora, tudo. Ganhei muito dinheiro, porque eu não tinha noção do dinheiro que estava lá parado e consegui realmente ter muito dinheiro com aquilo. E esse dinheiro serviu para eu pôr em algo novo na minha vida. Eu comprei uma secretária, construí lá o meu espaço de trabalho, portanto, o meu cantinho onde eu podia trabalhar sem essas interferências. Houve algumas coisas que ficaram, as coisas que realmente iam ter um propósito, as coisas que acrescentavam algo à minha vida, mas tudo o resto foi embora. E a verdade é que, desde que isso aconteceu, eu ainda não senti falta de nada. Não houve nada que eu dissesse, eu precisava daquilo e eu agora vendi, eu não tenho nada. Era só tralha. Porque, por exemplo, os filmes, eu não via os filmes. Os filmes, se eu os quisesse ver, eu ia à internet ou o que é que seja, ou seja, era tudo pelo streaming. Eu não via os físicos, eu não tinha sequer um leitor de DVDs. Ou os bonecos, tipo, estavam lá, ok, são giros, mas eu não os vou usar, eu não os vou querer vender um dia, para que eles estão aqui? Então, são estas coisas que hoje em dia eu olho e são absurdas, mas na altura faziam sentido, porque é de género, mas eu quero isto, porque isto me faz lembrar aquilo, ou isto me faz lembrar aquele filme, ou aquela coisa que eu vi com aquela pessoa, ou por exemplo, mas estes bonecos fazem-me lembrar o filme que eu vi com o meu pai quando era pequeno, e portanto fazem-me lembrar do meu pai, eu não me quero desfazer desta memória. E nós vamos já daqui a bocado falar disto das memórias e dos objetos, mas só para acabar, eu estava-me a apegar a estas coisas e estava-lhes a dar um sentido que elas não tinham, e não tinham uso nenhum, estavam só a atrapalhar a minha vida, no sentido em que eu precisava de espaço para trabalhar e não tinha, porque aquelas coisas estavam a ocupar esse espaço.
eu desfiz-me delas, e depois há aqui esta coisa interessante que é quanto mais nós nos vamos livrando das coisas, de mais coisas nos queremos livrar. No início ainda estamos naquela coisa de mas eu se calhar quero isto, eu se calhar quero guardar aquilo, e depois quanto mais vamos nos livrando delas, seja a vender ou a doar, mais queremos, ok, mas agora mais isto e mais aquilo e mais aquilo e mais aquilo. E portanto entramos nesta velocidade cruzeiro de agora é muito fácil fazer isto. E foi isso que aconteceu. E quando dei por mim, eu no espaço, se calhar, de um mês, nem tanto, consegui vender tudo aquilo, consegui ter o dinheiro para pôr em algumas poupanças que eu queria, para investir, para fazer o meu espaço de trabalho. E, portanto, foi inacreditável. Eu nunca pensei. E hoje em dia olho para trás e vejo isso. Ou seja, aquilo não me definia. Eu estava preso às memórias que eu estava a dar a alguns objetos e outras que eu estava simplesmente a querer ter lá como exibição do género, quem entrasse via, uau, que fixe, e que fixe que tens isto, e que fixe que tens aquilo, e não estavam a acrescentar um propósito, não estavam a ajudar a atingir os meus objetivos, então eu troquei aquilo por algo que estava a ajudar-me a atingir os meus objetivos. Agora, isto quer dizer que toda a gente se tem que livrar de filmes e de bonecos e de livros que são de histórias ou o que é que seja, de coleções? Óbvio que não. Porque, por exemplo, se eu fosse um colecionador e tivesse que ter aquelas coisas, ou sei lá, se aquilo fosse o meu propósito, se calhar ia fazer todo o sentido e eu precisava daquilo para a minha vida, mas no meu caso, não. E no momento que eu estava da minha vida, estava apenas a bloquear o caminho, ou não me estava a servir de propósito. Então, foi bom eu ter questionado e foi bom eu não ter vivido simplesmente no piloto automático de mas isto é fixe e as pessoas vão achar fixe, então eu tenho que ter isto. E pensar, mas isto está a servir a algum propósito? Não, então bora mudar, bora seguir em frente, bora ser uma pessoa melhor, ter uma vida melhor. E eu lembro-me perfeitamente na altura de contar a algumas pessoas, principalmente na minha família, a minha tia, dizer: olha, parei daquilo, já vendi tudo, foi tudo embora. Ela, tipo, o quê? E a primeira ideia é logo: ele está com falta de dinheiro, ele está a passar mal e vendeu as coisas porque está a passar mal. E não, foi exatamente o contrário. Foi eu ver, ok, mas isto não tem um propósito. Eu sou mais do que aquilo. E as pessoas já. E foi que ela dizia: mas tu gostas tanto e aquilo não sei o quê. Sim, e não deixo de gostar. Eu não deixo de ver os filmes se eu quiser, ou de o que é que seja, mas eu preciso ter aquilo lá exposto. Coisas que não estão a servirem nada à minha vida, que não têm um propósito. E voltando um pouco atrás, então, havia muitas coisas, muitos objetos que eu tinha, essa tralha que eu me estava a agarrar a ela, como eles também falam no documentário, porque me estava a agarrar às memórias que esses objetos me traziam. E os objetos são apenas objetos, não são memórias. E portanto, eu tinha lá objetos que eu não mexia, que eu não via, que eu não pegava, que estavam lá expostos, porque me faziam lembrar ou o meu pai, ou o meu irmão, ou o que quer que seja. E aqueles objetos não são aquelas pessoas. As memórias que eu estou a pôr estão dentro de mim, e se as pessoas ainda estão cá, eu posso falar com elas, eu posso ligar-lhes, eu posso passar tempo com elas. E isso sim é que é cultivar essas memórias e é ter algo de qualidade e não um objeto, uma tralha que não me está a servir nenhum propósito e que não me está a ajudar a alcançar nenhum objetivo. E há aqui também esta questão das aparências que eu estava a dizer, de ter as coisas para exibir e para as pessoas pensarem: mas isso é tão fixe, eu também queria ter, ou ai que fixe que tu tens, e ai que isso é tão exclusivo e é tão fixe. E nós vivermos nessas aparências, muitas vezes, aquilo que estávamos a falar dos créditos, as pessoas fazerem créditos e endividarem-se para terem as coisas, é porque muitas vezes há esta birra de mas eu quero isto, eu quero aquilo e eu quero porque mereço, e eu quero ter agora. E quem diz isto são as crianças que estão no supermercado e, como eles dizem no documentário, as crianças que estão no corredor dos cereais e estão a dizer à mãe: mas eu quero isto agora. E estamos a falar de pessoas de 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, que estão a falar de um telemóvel novo ou de uma máquina de lavar ou o que é que seja, que querem ter e não podem porque não têm dinheiro. A solução não é um crédito, a solução não é uma dívida. E não é fazermos essa birra de mas eu quero isto e quero agora porque eu mereço e porque eu posso. Se realmente podes, compra. Mas não te vais endividar por comprar essa coisa. É isso que temos que pensar. E será que eu preciso mesmo? Será que eu tenho esse propósito para essa coisa? Se calhar não tenho.
E há depois esta necessidade em mantermos as aparências do género, ok, mas eu preciso de ter aquele carro porque aquele carro me vai trazer aquele tipo de olhares ou aquele tipo de coisas que as pessoas vão achar de mim. As pessoas vão achar que eu tenho um estilo de vida, que eu sou um certo tipo de pessoa. Então eu vou me endividar para ter esse carro. Que eu não tenho formas de ter, se calhar eu tinha hipótese de ter um carro de uma gama abaixo, mas eu preciso ter aquele, porque as pessoas vão achar que eu sou um certo tipo de pessoa, que sou mais interessante, ou que sou mais isto, ou mais aquilo, e vamos-nos endividando para termos estas recompensas, que é o que os outros vão achando de nós. E este problema da comparação, ou seja, esta comparação é o nós definirmos o que é suficiente em relação às pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, no passado, as pessoas julgavam, por exemplo, aquilo que elas tinham, a mobília, as roupas, os carros, com base nas pessoas que estavam à volta. Ou seja, tu tinhas os teus vizinhos e as pessoas davam-se mais, falavam mais e, por norma, havia esse contacto mais íntimo entre as pessoas. E ok, a pessoa tem aquela mobília e tem aquela coisa e aquele carro e as pessoas estavam mais enquadradas, porque se tu vivias num certo meio social, as pessoas por norma iam ter as mesmas coisas que tu à tua volta, e portanto essa comparação não era tão agressiva como hoje, em que nós estamos constantemente a comparar com pessoas que não estão na mesma escala socioeconómica que nós. Por exemplo, os exemplos que eles dão lá, que eu anotei aqui, que são interessantes, que é de estares a ver o telemóvel e estás a comparar o teu cabelo com a Jennifer Aniston, ou estás a comparar a tua casa com a da Kim Kardashian, e são coisas que são irrealistas. Porque se calhar tu não tens o mesmo dinheiro que a Kim Kardashian tem, então porque é que tu estás a comparar a tua casa com a da Kim Kardashian? E vamos caindo nesta comparação e vamos ficando mais estressados que nunca, porque nós achamos que sabemos o que é que se passa na casa dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, e vamos achando que eles é que têm tudo bem, que nós não somos suficientes, porque por nós têm sempre mais do que nós. E mais do que isso é nós estarmos a comparar a nossa vida com milhares de pessoas durante um dia no Instagram, no TikTok, onde quer que seja nas redes sociais. Estamos a comparar a nossa vida com milhares de pessoas que nos aparecem no feed e sentimos sempre que não somos suficientes. Porque são pessoas que muitas vezes, lá está, estão nesse patamar socioeconómico completamente diferente do nosso. Então é irrealista nós fazermos essa comparação, mas fazemos, porque vemos aquilo e pensamos no momento, ok, eu também queria ter isto, eu também quero ter isto. Então, o que muitas vezes as pessoas fazem é endividarem-se para terem essas coisas. Então, uma pequena conclusão aqui para este episódio é que nós realmente temos que aprender a ter atenção. Ou seja, nós estamos sempre a receber estes estímulos de olha para isto, se tu vires isto vais ser feliz, ou olha para isto, compra isto, porque se tu comprares vais ser feliz. E nós temos que afastarmos um pouco, olharmos para isto tudo de uma outra perspectiva e pensarmos, ok, espera, primeiro eu preciso do tempo para saber quais é que são as minhas ideias. O que é que eu quero? O que é que eu preciso? Onde é que eu quero chegar na minha vida? O que é que me vai dar valor e propósito para eu conseguir essas coisas? E às vezes até chegamos a um ponto na vida, como eu cheguei, que é nós pensarmos, ok, isto era a vida que eu queria, mas se calhar afinal não é. Se calhar eu agora estou completamente perdido, não era nada disto que eu queria, estou cheio de coisas que eu não preciso, que eu não quero, que não estão a acrescentar valor nenhum à minha vida e que me estão a fazer infeliz. Então, se nós temos um desejo maior, se nós temos uma paixão, se nós temos um sonho dentro de nós que nós temos que concretizar, que queremos concretizar, porque é que nós nos estamos a agarrar a um passado, a uma pessoa com quem já não temos qualquer relação? Ou seja, essa pessoa, o eu passado que está preso a coisas que já não somos nós, porque é que não nos estamos a agarrar a isso? Se nós queremos fazer algo diferente, nós temos que abraçar essa pessoa diferente, não ficarmos presos à pessoa do passado que está presa em coisas que não a estão a ajudar a andar em frente. Não podemos mesmo deixar fugir essa pessoa que nos queremos tornar por estarmos presos a coisas que não nos estão a ajudar nisso. E mesmo quando já estamos dentro disto do minimalismo, ou mais fácil ainda, quando estamos dentro desta ideia de ok, isto tem um propósito, isto está a servir algum propósito na minha vida, vai haver sempre esta tentação de cairmos nestes estímulos, porque estamos a ser bombardeados com eles diariamente, e esta comparação com os outros, e não é por já termos isto estabelecido que não vamos ter que nos voltar a questionar no futuro, e não vamos às vezes comprar coisas por impulso, ou não vamos comprar coisas que não precisamos, mas temos é que tentar, como tudo na vida, construir este processo, estarmos nesta viagem e não termos medo de errar e não termos medo de nos questionarmos e de pensarmos se estamos a fazer a escolha certa, e de nos lembrarmos de desligar este piloto automático e de fazermos as coisas com intenção,
não tornarmos a vida complicada e não ignorarmos a importância do tempo de estarmos sozinhos e de nos questionarmos, de fazermos as perguntas que às vezes evitamos fazer a nós mesmos e de percebermos qual é o rumo que estamos a seguir na vida e se estamos a fazer aquilo que nós precisamos de fazer. Então, mais do que seguirmos extremos, é termos a noção se estamos ou não a viver uma vida intencional. E esta vida intencional não é perfeita e não é fácil, mas é mais simples e é muito mais leve do que vivermos nestas comparações constantes e cheios de tralha na vida. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não te esqueças de deixar a tua avaliação a este podcast em qualquer que seja a plataforma que ouves. É mesmo muito importante e é uma grande ajuda que me dás. Se achares que faz sentido, partilha também este episódio nas tuas redes sociais ou com alguém que sintas que vai gostar de o ouvir. Eu adoro ouvir o vosso feedback, por isso estejam à vontade para me enviar todas as mensagens que quiserem. E se ninguém tem dito ultimamente, eu quero relembrar-te que não estás só, que és capaz e que mereces tudo aquilo que quiseres alcançar. Aconteça o que acontecer na tua vida, tu vais ficar bem. Até para a semana.